Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula presencial de forma online. Bom, o assunto que nós estávamos tratando era sobre propriedade geométrica de seções planas. Estamos analisando as longarinas das pontes e elas são tipicamente longarinas pré-moldadas, protendidas. E esse estudo vai embasar o nosso estudo sobre análise de tensões que iremos ver um pouco mais à frente. Então, nós determinamos algumas características geométricas que dizem respeito a essa análise. E fizemos como exemplo, em sala de aula, esse perfil pré-moldado aí, tem uma forma típica, né? Em geral, as formas dos pré-moldados têm um formato I típico. E nós obtivemos, então, como resposta para a área 7.400 cm², a posição do centro de gravidade. O que interessa nesse caso é a posição vertical, uma vez que ela tem um eixo de simetria, logo esse eixo de simetria divide a figura ao meio, logo a coordenada x do centro de gravidade é 0. A inércia Ix no centro, e os módulos resistentes superior e inferior. O que interessa para a gente é a flexão em torno do eixo horizontal. Por isso, calculamos essas propriedades aqui em relação ao eixo x. O que ficou como exercício proposto? O que ficou como exercício proposto foi pegarmos o mesmo I anterior e adicionarmos, então, o que nós chamamos de mesa colaborante. O que é a mesa colaborante? É um pedaço da laje que se adere, que se agrega no momento da concretagem, dessa junta de concretagem, à viga pré-moldada, conferindo uma maior rigidez, portanto, uma maior inércia. E nós tiramos proveito disso para podermos calcular as tensões e deformações que vão acontecer na viga. Então, o objetivo é calcularmos essas novas propriedades geométricas, agora considerando a adição dessa mesa colaborante. Essa forma aí já é conhecida, é essa que nós obtivemos no exercício anterior. Então, o problema vai ser encarado considerando dois pedaços de seção, ou seja, duas formas geométricas conhecidas, o retângulo e o I. Então, aqui eu marco a posição do centro do retângulo e aqui eu tenho marcado a posição do centro do I. Essa posição aqui eu já conheço, nós obtivemos aqui no exemplo anterior. E essa daqui, como é que eu obtenho? Vou pegar a altura do I mais a metade da altura do retângulo. A posição do YCG deve subir. Por quê? Porque eu estou adicionando mais área na parte superior. Dessa forma, o que nós temos? A área é a área do retângulo mais a área do I. A área do retângulo e a área do I. Então, eu tenho uma área total de 11.400 cm². Para calcular essa posição nova do centro de gravidade, eu vou pegar o momento estático em relação ao eixo x na base e dividir pela área total. Então, essa posição y1 é 190 mais 10, 200 centímetros. E a posição y2 é a mesma posição que nós obtivemos do exemplo anterior. Eu tinha falado outro exemplo, mas é esse daqui. Errei a figura na hora de apontar anteriormente. Bom, o momento estático em relação à figura 1 é pegar a área 1 e multiplicar pelo y1. E o momento estático da figura 2 é pegarmos a área 2 e multiplicarmos pelo y2. Então, somando esses dois, eu tenho o momento estático total. Dividindo pela área, eu tenho a nova posição do centro de gravidade, que é de 133,85 centímetros.
Como era esperado, a posição do centro de gravidade tende a subir, uma vez que eu adicionei mais área aqui. Outro cálculo que eu vou fazer é o cálculo do momento de inércia. Em relação a que ponto? Sempre em relação ao centro de gravidade, tá? O que interessa para a gente são as propriedades em relação ao centro de gravidade, sempre. Para isso, eu vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos. E para isso, eu preciso da distância agora de cada centro, do centro 1 até o CG, e do centro 2 até o CG. Como é que eu faço isso? Eu pego essa distância, a distância do centro a centro. Eu vou pegar a distância YI, que eu já obtive anteriormente, e deduzir da posição do CG. Isso de forma geral, né? Se eu tivesse mais área aqui, se eu procedesse da mesma forma, eu ia calcular facilmente cada distância de cada centro até o novo CG. Então, fazendo essa conta, eu tenho, aqui eu tinha calculado 200 menos o YCG, eu vou chegar na distância daqui até aqui. E pegando esse Y2 menos 133,85, eu chego na distância daqui até aqui. Esse sinal negativo é porque, como o CG está aqui, ele passa a ser a origem. Logo, daqui para cima eu tenho o resultado positivo de coordenada e daqui para baixo o resultado negativo. Mas isso não é um problema, por quê? No teorema dos eixos paralelos, a coordenada está elevada ao quadrado, então ficará sempre um valor positivo. Aplicando o teorema em relação à figura 1, trata-se de um retângulo, portanto a inércia no centro é BH3 sobre 12. A área 1 e a distância que separa os centros ao quadrado. Então, com isso eu obtenho esse valor aqui em termos de inércia. Para a figura 2, eu vou pegar a inércia no centro 2, que é a inércia do I, que a gente obteve no primeiro exemplo, que é essa que está aqui, ó. Aliás, pontei errado de novo. É essa que está aqui. Mais a área 2 e a distância que separa os centros ao quadrado. Então, se eu somar essa inércia com essa, esse aqui é a inércia que eu tenho da nova forma geométrica, que é o I com a mesa colaborante. Para a obtenção dos módulos resistentes, é muito simples. A partir do centro de gravidade, eu vou medir a distância do centro até a extremidade superior e a distância do centro até a extremidade inferior. Então, a distância superior eu chamei de YS e a distância inferior eu chamei de YI. O YI é o próprio YCG, está aqui, ó. E o YS? Eu vou pegar a altura total, que dá 210, menos o YCG. Então, dessa forma eu obtenho o WXS e obtenho o WXY. E aí a gente chega naquele resuminho lá do início. Agora sim está correto. Área, posição do CG, inércia e módulo. E módulos, melhor dizendo. Então, dessa forma eu resolvo esse exemplo. Então, se eu conheço algumas características geométricas, eu vou encarar aquela figura como sendo uma nova figura. Se eu dividisse ela aqui em pedaços novamente e recalculasse, daria certo? Sim. Mas não seria tão produtivo, uma vez que eu já conheço essas características aqui. Não faz sentido recalculá-las novamente. Bem, o próximo exemplo é esse de uma seção caixão simplificada. Consiste em dois trapézios, um limitado pelo contorno externo e um limitado pelo contorno interno.
né? Uma seção oca. Então, como é que a gente vai encarar esse problema? Aqui também é admitido que a espessura é constante, ou seja, a espessura das paredes desse formato é constante. E nós vamos obter essas propriedades geométricas aqui. Bom, eu vou encarar isso da seguinte forma. O contorno externo, eu vou imaginar o contorno externo cheio e vou extrair a área limitada pelo contorno interno. Então, dessa forma, a gente chega nesse formato que aqui está. Então, vou marcar aqui a posição do centro 1 em relação à base x, esse eixo de referência, e a posição do centro 2 em relação ao mesmo eixo de referência. Repare que isso aqui está alocado na mesma posição que está apresentado o desenho aqui, ou seja, como o eixo está passando aqui na base, eu tenho que considerar essa espessura de 20 centímetros aqui até o eixo x. Está aqui, ó, a espessura de 20. Aqui eu tenho as dimensões do trapézio externo e as dimensões do trapézio interno. O centro 1 até o eixo x é a distância y1. E o centro 2 até o eixo x é a distância y2. Bom, como é que fica a área? A área é a área desse trapézio maior menos a área desse trapézio menor. A área de um trapézio é calculada como sendo a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Então, vou calcular isso para o trapézio pequeno, para o trapézio grande e para o trapézio pequeno e subtrair uma da outra, uma vez que essa área aqui não existe de fato. Então, a área aqui está dando 1,63 metros quadrados. Para eu obter a posição do centro de gravidade, é somente a posição vertical, eu vou pegar o momento estático e dividir pela área. Essa conta que está aqui, ela marca a posição do centro de gravidade. Só que essa posição do centro de gravidade, ela é medida em relação a essa base maior aqui, ou seja, é a distância daqui até aqui. Para eu chegar na distância y1, o que eu tenho que fazer? Pegar a altura total e subtrair dessa coordenada que aqui está, que é essa conta aqui, ó. A altura total é 3 e essa equação aqui define essa posição do centro de gravidade do trapézio em relação à base maior. A é a menor dimensão, B é a maior dimensão e H é a altura do trapézio. Então, para chegar nessa distância y1, eu vou pegar a altura total menos a posição do CG local do trapézio. Então, eu chego aqui a 1,67. Vou proceder da mesma maneira para o trapézio 2. Então, essa equação aqui é a mesma. Ela está definindo essa distância daqui até aqui. Essa distância y1 é a diferença em relação à altura mais 20 centímetros, porque eu preciso chegar no eixo x. Então, eu tenho que somar aqui, ó, mais 20 centímetros. Então, esse número aí também deu 1,67. O que significa que o centro 1 está na mesma posição do centro 2 e que, por conseguinte, o centro de gravidade também, ou seja, os centros se coincidem entre si. Então, não há afastamento vertical entre o centro de gravidade da figura isolada e o centro de gravidade da figura como um todo.
Para calcular o momento de inércia, a gente vai precisar então do teorema dos eixos paralelos. O que diz o teorema dos eixos paralelos é que eu preciso dessa distância entre os eixos. No caso desse problema, não existe. Logo, essa parcela aqui é zero. Então, o que sobra para mim? O que sobra é que a inércia no centro do trapézio é a mesma inércia do centro do trapézio, ou seja, não tem diferença nenhuma. Então, eu vou pegar a inércia do trapézio grande menos a inércia do trapézio pequeno. Essa expressão aqui define a inércia no centro de gravidade do trapézio, né? Então, eu vou calcular isso aqui para o trapézio grande e para o trapézio pequeno e vou subtrair um do outro. Dessa forma, eu chego a 1,72 metros a quarta de inércia no centro de gravidade. Para calcular o módulo resistente é muito simples. A partir do centro de gravidade, eu meço a distância do CG até a parte superior. Eu vou ter o YS, que é simplesmente pegar a altura total e subtrair de quem? Da posição do centro de gravidade, que foi medida em relação à base. Esse YC é o próprio YI. Está aqui, ó. Então, eu tenho 1,3 metros ao cubo para o WXS e 1,03 metros ao cubo para o WXI. Então, dessa forma, a gente resolveu um problema de uma seção caixão simplificada. O próximo exemplo, que na verdade é um exemplo proposto e já está lá no ambiente para vocês consultarem, é de uma seção caixão típica. Essa sim é uma seção real, né, com a geometria e as dimensões próximas da realidade. Então, o que nós vamos obter? As mesmas características geométricas, só que para esse problema. Tá? Então, o exercício anterior dá a dica para a gente resolver esse próximo aí. De que forma? Vocês observam aqui que essa seção caixão é limitada por um contorno externo e também por um contorno interno. Como é que a gente vai proceder? Da mesma forma, vou calcular a área externa menos a área interna, obter a propriedade geométrica subtraindo o momento estático externo menos o momento estático interno, e vou proceder isso até o final para obter o momento de inércia e posteriormente os módulos resistentes. Tá? Bom, aqui você vai proceder também. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e desenhar os contornos separadamente. Então, por exemplo, esse contorno de fora, você vai imaginar ele exatamente, você vai desenhar o contorno de fora, né? Vamos desenhar ele aqui. Opa. Ele vai ter um formato muito parecido com isso aqui, ó. Você vai imaginar ele totalmente cheio. E depois você vai subtrair o contorno de dentro, que vai ter esse formato parecido com isso aqui, guardadas aí as devidas proporções. Então, essa primeira figura aqui, você vai dividir ela em um retângulo, em um trapézio e um retângulo. E essa outra aqui, um trapézio, um retângulo e mais um trapézio. Você vai calcular as características para esse cara de área menos a área desse daqui. Depois vai calcular o momento estático
dessa figura em relação ao eixo passando aqui na base e vai subtrair dessa daqui. Vai achar o centro de gravidade, depois vai fazer o mesmo procedimento para achar a inércia. Tá? Então esse aí vai ficar como um exemplo proposto para vocês e quero ver a resolução sendo enviada para mim pelo e-mail para a gente poder interagir e chegar aí uma solução e um entendimento melhor do problema. Então essa foi a videoaula de hoje. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Tchau, tchau.